Agora que li essa mensagem do senhor Luiz Felipe Zé Miguel, professor da Universidade de Brasília, que se diz cientista político e talvez até o seja mesmo, já que na Cracolândia Universitária Brasileira tudo é possível. Olá! Olha só, você vai ver o trecho de um vídeo em que o Olavo de Carvalho bate pesado num professor de ciência política da Universidade de Brasília, que eu publico aqui para tentar esclarecer um pouco como foi a relação de Olavo de Carvalho com a astrologia, que não é algo boçal, vulgar e superficial. Ele tem uma razão para ter se relacionado com a astrologia, algo que não tem nenhuma importância na biografia dele, mas que os intelectuais do tipo desse professor de Brasília utilizam para carimbar nele um rótulo e negar toda a sua filosofia. Não, o que você faz, seu coisa, é esconder documentos, esconder testemunhas, é o que você faz, é o que você chama de ciência histórica. Quer dizer, vigarista de merda. Eu tenho algumas restrições e às vezes muitas a algumas opiniões de Olavo de Carvalho, mas isso não me impede, pelo contrário, que eu aprofunde na obra dele, que eu leia os livros dele, que eu veja os vídeos, que eu até assista alguns cursos dele, porque eu tenho consciência de descontadas as opiniões que eu possa ter contra ele. Ele tem uma obra, um patrimônio de opinião valiosíssimo, que me ensina o tempo todo. E até porque eu acho que você também deve achar que é uma estupidez, uma imbecilidade você descartar o adversário, descartar a opinião do outro sem conhecer. E o que é mais covarde e que ocorre muito no caso dele é rotulá-lo e para desqualificá-lo e desqualificar toda a sua obra. A relação dele com a astrologia é algo que eu não domino, assim como também a relação da filosofia dele com Deus, que é algo também que me assusta na medida em que cientistas são céticos com relação a qualquer crença extracorpórea. Mas à medida que quando você ouve e ele cita, você vê que ele não está falando de forma vulgar e superficial. O máximo que tem no caso, então, é que eu não sei qual que é a relação dele com a astrologia, não sei qual que é a relação dele com Deus, não entendo a relação de Deus com a filosofia dele, e isso então não me dá autoridade para opinar contra isso, e muito menos, jamais, a desonestidade de chamá-lo de astrólogo ou de fanático para desqualificar todo o edifício da obra e do pensamento dele. Tem um vídeo que me irritou profundamente, que é do canal Meteoro, um canal respeitado de mais de 1 milhão de seguidores, e fez um vídeo altamente desonesto, simulando que estava falando sobre quem é Olavo de Carvalho, e o trata o tempo todo de astrólogo, e pior, salta do que ele não sabe do início da relação de Olavo de Carvalho com a astrologia no final dos anos 70, e daí ele pula para 2014, 2015 e salta o intervalo exatamente em que Olavo de Carvalho construiu toda a sua filosofia e publicou livros seminais. Essa é a história de um astrólogo que viu os astros se alinharem para que ele fosse capaz de destruir esse consenso e, junto com ele, a própria realidade. Com vocês, o astrólogo Olavo de Carvalho. E outro absolutamente desonesto que me irritou sobremaneira profundamente foi o Fernando Henrique Cardoso, nada mais, nada menos do que o chamado príncipe dos sociólogos, a representação da intelectualidade do Brasil, o patrono da intelectualidade do Brasil, dizer maldosamente no programa Rata Connection de 2019 que não conhecia Olavo de Carvalho. Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar de Olavo de Carvalho, não conhecia. Ignorância minha. Eu fui professor nos Estados Unidos o tempo todo, várias vezes, nunca ouvi falar, não sei quem é. Mas ele foi capa. Foi capa. Mas veja, a própria Momento Brasileiro promove a capa uma pessoa que eu não sei quem é. É erro meu? Pode ser, não sei quem é. Bom, as ideias que eu vi dele são desencontradas. Eu não sei se são ideias. Ideia é muito difícil ter, né? Bom, então eu acho que você tem hoje
uma situação em que você está vendo que fantasmas começam a rondar o nosso espectro político no Brasil. Ora, não é possível ter sido intelectual nos anos 90 no Brasil, sobretudo Fernando Henrique Cardoso, que foi candidato a presidente do Brasil, sem ter conhecido ou tomado conhecimento de Olavo de Carvalho, da série de polêmicas que ele antagonizou com grande repercussão, que desconheça a polêmica mor das grandes polêmicas nacionais, que foi a briga dele com a SBPC, que caiu numa página inteira do Jornal do Brasil, atraiu a fúria do poeta Bruno Tolentino e o marcou daí para frente definitivamente. Logo em seguida veio o imbecil coletivo. É impossível que um intelectual que tenha vivido nos anos 90, e sobretudo Fernando Henrique Cardoso, não tenha tomado conhecimento do imbecil coletivo, que é o marco inicial da reação conservadora a que se chama de hegemonia cultural da esquerda, que vinha nas universidades, na imprensa e na indústria cultural. Sendo verdade ou não, não é possível ter sido intelectual nessa época sem ter tomado conhecimento de Olavo de Carvalho. A não ser que FHC esteja sendo desonesto, uma vez que ele é dos poucos que não gostam de Olavo de Carvalho e que usam um rótulo desonesto para desqualificá-lo. Eu, agora que li esta mensagem do senhor Luiz Felipe Zé Miguel, professor da Universidade de Brasília, que se diz cientista político e talvez até o seja mesmo, já que na Cracolândia Universitária Brasileira tudo é possível, no qual ele diz as seguintes coisas: esse Olavo é apenas um espertalhão, cujo talento é mistificar uma plateia de pessoas que, tanto quanto ele, não possuem estofo para se engajar na efetiva busca pelo conhecimento. Então eu vou dar alguns exemplos de alguns desses incapazes, né, que não estão qualificados para a busca do conhecimento, ter lido as minhas coisas, ter achado ótimo, ter aplaudido. Olha aqui, você tem o professor Wolfgang Mick, que talvez seja o físico mais famoso do universo hoje, né? Você tem o padre Máximo Pampalone, que é o homem lá do Instituto Pontifício Instituto Orientale de Roma, que traduziu o meu livro para o italiano. Você tem o Dr. Ernildo Stein no Brasil, que é o famoso tradutor de Heidegger. Você tem o filósofo português Mendo Castro Henriques, o Desidério Murcho, que agora está morando no Brasil. Você tem o Oria Roman Patapievich, o maior filósofo romeno vivo. O Andrei Pleixo, que é também junto com ele, mais ou menos do mesmo nível. Você tem a Amy Collins, da Maison des Sciences de Londres. E você tem todo o pessoal da Eric Wegener Society. Tudo isso é um bando de incapazes. Capaz é o Zé Miguel, meu Deus do céu. Até onde vai esta merda? Hoje eu botei ali na internet um post dizendo o seguinte: até hoje, faz 40 anos que eu larguei a profissão de astrólogo, os caras até hoje me carimam de astrólogo como se astrólogo fosse um sinal de cultor de crendices e idiotas. Eu falei: vocês não sabem nada. Isso aí acabou, meu filho. Em todo país civilizado, um astrólogo é estudioso como qualquer outro. Eu acabei de mostrar aqui, ó, Dicionário Critique de la Langue Astrologique do Louis Saint-Martin, que acabou de sair o primeiro, isso é só o primeiro volume. Né? Então, este e muitos outros astrólogos profissionais, não é como eu, ex-astrólogo, astrólogo aposentado, tem uma posição altamente honrosa no establishment universitário dos seus países, né? Tem até o antropólogo Jacques Albron, que esteve no Brasil, visitou, conversou com a gente, né? Tem um monte de livros sobre astrologia publicado. O cara está lá na Universidade de Paris, é honrado. Tá, o Nicholas Campion, historiador da astrologia. O que é? Esse quer dizer, usar astrólogo? Que frescura é essa, gente? Quanta ignorância, puta que pariu, né? Eu lembro do debate que eu tive com o Ronaldo Rogério Freitas Mourão, o astrônomo, né? No programa da Márcia Peltier, na famosa falecida TV Manchete. E que o sujeito apanhou tanto no debate que ele saiu prometendo que jamais voltaria a falar do assunto. E cumpriu, até hoje está quietinho, não fala mais do que não entende. Porque eu lembro o seguinte, ele diz: todos os filósofos escolásticos negavam a influência dos astros sobre o homem. Eu falei: cite um, ele não citou nenhum. Daí eu digo: citei 14 que afirmavam a existência disso aí. Eles eram contra a astrologia preditiva, tá certo? Mas o fato da influência astral, todos afirmaram, era crença comum
em toda a classe intelectual da Idade Média. Quer dizer, o homem não tinha lido nada a respeito e vinha dar palpite, esse pessoal não leu porra nenhuma. Esse seu Zé Miguel, quando ele diz aqui, ó, a agressividade contra tudo e contra todos substitui os argumentos, anula as exigências de coerência e lógica. Ah, deve ser por isso, seu Zé Miguel, que eu fui um dos únicos 7 brasileiros que foi convidado para o maior congresso de lógica que já existiu no mundo, que é o Unilog em Montreux, Suíça, em 2005. Depois teve em Lisboa, teve na China, teve vários lugares. Né? Eu sou autor de vários trabalhos sobre lógica, meu Deus do céu. Basta procurar na minha página, você vai procurar, você vai achar lá o meu livro sobre a lógica de Aristóteles, né? Aristóteles em Nova Perspectiva, e muitas outras coisas. Além disso, se você pegar, não precisa pegar minha obra filosófica, pega os 10 volumes de artigos de jornal, que eu publiquei no Diário do Comércio São Paulo, né? Você vai ver lá o que é argumentação lógica, que você não sabe o que é, rapaz. Você não tem a menor ideia. Você é um charlatão, um vigarista, é isso que você serve. Como é que eu posso evitar de responder agressivamente a um cara que vem me difamar desta maneira porca? A Universidade Brasileira está cheia desses vigaristas. Outra coisa, não adianta você querer vencer a esquerda na luta eleitoral e parlamentar se você não destruir primeiro esta intelectualidade comunista que domina tudo no Brasil. Porque os políticos, vereador, deputado, não inventam suas próprias ideias idiotas. Elas vêm todas da universidade. E desde os anos 60, os comunistas tomaram posse da universidade e estão lá corrompendo a cabeça. Não é que estão, não é doutrinação, é estupidificação. Se fosse doutrinação, seria ótimo, né? Se nós tivéssemos pensadores marxistas de alto gabarito, seria ótimo, faria bem para todos nós. Teria uma discussão. Mas como é que pode ter uma discussão séria com esse Zé Miguel? Meu filho, mandar você tomar no cu é honrar você. Porque você não serve nem para isso. Você não pode tomar no cu porque você não sabe onde é o cu, rapaz. Você não sabe nada. Você é um ignorante total do que está falando. Quer dizer, eu ignoro a lógica? Ah, meu filho, vem discutir lógica comigo, vem. Você vai ver a bibliografia dele, só trata de politiquinha nacional. Só isto. Este é o assunto dele. Me mostra algum trabalho lógico que você fez. Me mostra alguma argumentação lógica que tem em todas as suas porcarias de obras. Este é o homem que até hoje insiste que os americanos, a CIA, fez o golpe militar no Brasil. Ele não cita um agente da CIA no Brasil, porque não tinha nenhum. Você veja, o Ladislau Bittman, que era o chefe da KGB no Brasil, né? Aliás, da KGB não, era da STB, que é o serviço tcheco, porque a União Soviética não atuava diretamente no terceiro mundo, usava os serviços secretos dos países satélites. E no Brasil era a Tchecoslováquia. Então, o chefe do escritório da Tchecoslováquia no Brasil, que é o Ladislau Bittman, diz que em 31 de março de 64, eles, agentes da STB e KGB, não conheciam nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Tanto que, para dar a impressão de que os Estados Unidos tinham ajudado no golpe, falsificaram a carta do J. Edgar Hoover, chefe do FBI, a um seu agente no Brasil. Ora, e disse, a mídia inteira aceitou, a mídia inteira acreditou. Então, a mídia inteira não sabia sequer que o FBI é proibido de atuar no exterior. Quer dizer, era uma farsa grotesca, pueril, todo mundo caiu e repete até hoje. Agora, lê o livro do Mauro Abranches, que mostra que tem milhares e milhares de agentes da STB no Brasil. Esse cara não faz. Quando eu escrevi vários artigos na época, dizendo, vocês que falam do regime de 64 causado pela CIA, vocês têm que entrevistar o Ladislau Bittman. Ele, se for entrevistar, não, o que você faz, seu coisa, é esconder documentos, esconder testemunhas, é isso que você faz, é o que você chama de ciência histórica. Quer dizer, vigarista de merda. Cala a boca, burro. Ok? Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até um próximo vídeo.